Quem está feliz? Quem reconhece o fato de respirar uma bênção de Deus? Quem consegue olhar para si próprio e tirar de lado aquilo que deseja, mas reconhecer o que tem? Muitos, mas eu digo muitos, queriam ter o que temos. Muitos queriam estar hoje aqui louvando, adorando. Muitos queriam poder pular, andar, gritar, dizer eu te amo. Mas não podem mais. O fato de eu entender que eles não podem mais, é porque há um tempo para todas as coisas. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus e agradecer ao pastor Diego pela confiança, a oração do pastor Marcelo. Queria que vocês abrissem a Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 13. Quem acredita que está numa luta, que está numa batalha? A Bíblia diz que há um inimigo das nossas almas. Se há inimigo, logo eu estou numa batalha. Então o fato de eu entender que eu estou aqui para quê? Para adorar a Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Queria mais uma vez que você cantasse essa parte só para te adorar. Só para te adorar. Diga. Grande e te dar o louvor que é devido. Diga, estamos. Para ensaio tá bom, agora para o inferno ouvir, só para te adorar mais uma vez. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Diga, estamos. Estamos nós aqui. O fato de eu entender que eu nasci para adorar é que eu entendo que eu estou numa guerra. E é somente adorando que eu permaneço vivo. E há estratégias que o inferno se levanta para fazer com que aquilo que Deus espera de nós, a gente pare de fazer, de proclamar. E agora esse versículo, esse capítulo aqui de Coríntios 13, ele vai nos ensinar algo que nós precisamos, que nem o pastor Marcelo disse, que nós temos que lutar para fazer. Quando a Bíblia fala assim, esforce para manter a união, significa que depende de mim suportar algumas coisas. E esse capítulo, vamos ler agora, por gentileza, no telão, por favor, 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Se você pegar essa pessoa da qual se refere o autor,
as características que ele está expressando aqui, se ele tiver o dom de profecia, se ele conhecer todos os mistérios e todo o conhecimento, uma pessoa fera, uma pessoa capacitada, uma pessoa que para ter todo o conhecimento, ela tem que chamar a atenção de Deus, porque foi assim com Salomão, ele se tornou o homem mais sábio, porque ele chamou a atenção de Deus. E o autor continua, de nada valeria todo esse conhecimento, essa profecia, esse estudo, essa presença, se não tivesse o amor. E ainda que eu tenha o dom, 3, né? E ainda que dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Uma pessoa que a gente vê como generosa, uma pessoa que expressa o dom de Deus, se eu vender, era isso que os apóstolos pregavam no começo da igreja, e todos obedeciam, traziam tudo, e repartiam, não havia necessidade. Isso é uma expressão do mover do próprio Espírito Santo. E essa pessoa da qual o autor fala, mesmo se eu der tudo aos pobres, mas não tiver amor, de nada vale. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, nem se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não ira-se facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Oh, glória! Amor, a essência de Deus. Já dizem as frases que a cruz é um púlpito onde a mensagem pregada foi o amor. Amor, algo expressado de Deus para conosco, ao ponto de moer o seu próprio filho. Amor. Que muitas vezes o inimigo das nossas almas, utilizando-se da minha fraqueza carnal, tem matado o amor. Mateus capítulo 24, versículo 12 fala, pelo aumento da iniquidade e da maldade, esfriaria-se o amor. Maldade é aquilo que o próprio Satanás expressa. Então, pelo aumento da maldade, o amor se esfriaria. Amor de Deus, maldade do capeta. Pelo aumento da maldade do inferno, o amor que é de Deus se esfriaria no ser humano, no coração do ser humano. Olha a luta aí, ó. Olha o que ele quer roubar, ou fazer com que você não expresse mais. Porque se você não expressa o amor, significa que você não entendeu o que é o amor. Porque só consegue dar quem já recebeu. Olha a luta. Olha ele querendo enganar, aumentar a maldade para que esse amor se esfrie. Para que eu entenda o tamanho desse amor, para que eu consiga ter um pouco de noção do tamanho desse amor, eu tenho que saber primeiramente o tamanho da culpa que estava sobre mim. Porque hoje é muito simples eu falar assim, eu sou salvo, mas eu não sou salvo pelas minhas obras, mas pelo que Ele fez. Então eu já entendo que para mim, eu fui agraciado, porque eu nasci numa geração aonde Ele pagou o que eu não poderia. Mas e aqueles que nasceram na lei antiga?
quando eu entendo esse amor, de entregar o seu filho ao ponto de moê-lo, de virar as costas, quando ele chorava no Getsêmani, ao ponto de suar sangue, vendo o medo, a expressão do próprio Cristo, o seu filho ali: Pai, se possível, afasta de mim. Mas por amor a nós, ele não respondeu. Por amor a nós, ele não disse, ele não acabou com tudo. Não, meu filho, você não vai passar essa humilhação por esses que rejeitam. Olha o tamanho desse amor. Olha o tamanho do amor de Deus. E quando eu não expresso esse amor, eu estou dizendo que eu não entendi o que é esse amor, ou o valor desse amor. Porque quando eu expresso o amor, eu entendi o que é o amor. E quando eu expresso o amor, e eu referindo-se que eu entendi, eu estou sendo grato. Eu só consigo ser grato por algo que eu entenda, que eu entendo na verdade. Eu só consigo expressar gratidão a Deus quando eu entendo o tamanho do amor, da oferta que Ele fez por mim sem merecer. Quando Adão, ele desobedece a Deus, e ele cria ali automaticamente o pecado, ou a maldição da desobediência. De uma certa forma, ele também cria a lei da gratidão por obras. Porque se ele foi expulso da presença de Deus por ter cometido o pecado, se ele não tivesse cometido o pecado e obedecido, ele estaria na presença de Deus. Olha a lei dos profetas. Olha a lei antiga. Se faço, se ando, sou protegido. Mas se não faço, sou punido. A lei era ou não era assim? Mas o pior de tudo isso é que Adão, ao cometer o pecado e ser expulso da parte de Deus, Deus coloca-se um véu. Porque ele não tem parte com o pecado, ele não tem parte com a iniquidade. E eu estou nesse momento separado de Deus por este véu, criado por Adão, pela desobediência. E essa separação, se Cristo ainda não, por isso que nós nascemos numa geração agraciada, essa separação estaria sobre nós, esse véu nos separaria ainda. A humanidade nesse momento, após a queda do homem, a prática do pecado, entendendo que o obedecer não é porque eu tenho medo das consequências, mas é porque eu quero honrar aquele que me ama. Quando eu obedeço, eu estou retribuindo em amor, não porque eu vou ser punido. Quando eu obedeço a Deus, eu não barganho, eu não faço troca. Não, eu vou obedecer porque eu não quero sofrer. Não, eu vou obedecer porque Ele já fez por mim, eu quero honrá-lo. Olha a diferença. E Adão, nesse momento, ele faz com que essa humanidade que veio após ele, a sua descendência, fosse maldita. Houvesse essa separação. Deus dá uma sentença ao homem: comerás do seu suor, lutarás com a terra praticamente, aumentará a dor da mulher. Já não é mais o paraíso. Mas não é porque essas coisas agora eu tenho que lutar para ter. Eu não tenho mais a visita do próprio Deus no fim da tarde. Esse véu foi estabelecido. Separado eu estou nesse momento. Porque eu não fui grato ao amor do próprio Deus. Nesse momento eu estou separado de Deus. Nesse momento eu estou amaldiçoado por aquilo que Adão fez.
O véu me separa do próprio Deus. Ele criou essa separação pelo fato de não obedecer. E não obedecer é não reconhecer o amor do próprio Deus. Se a gente olhar para essa sociedade de hoje, a gente vai ver que muitos deles não expressam o amor. Ainda não entenderam que o véu foi rasgado. O véu ainda continua exposto, porque não entenderam ainda o tamanho desse amor. Olha o que estava sobre o ser humano: separação, sofrimento. E o homem, quando ele se afasta de Deus, cria-se o pecado, cria-se a maldade. O homem longe de Deus, ele se transforma em algo ruim. O que era luz passa a ser trevas. É só a gente lembrar dos anjos que foram criados por Deus, com toda a sua glória. Dizem que era o mais bonito de todos, resplendor. Hoje, trevas, anjos caídos, transformaram em trevas, porque se afastaram de Deus. Então, o pecado de Adão fez com que esse véu se estabelecesse, fez com que a humanidade ficasse à mercê dela mesma. E quando o ser humano ele tira Deus do trono e se senta no trono, já não importa o que o Léo quer, o que importa é o que eu quero. Eu já não tenho amor pelo próximo, mas amor por si próprio. Olha, se Jesus tivesse amor por si próprio e não tivesse amor por nós, na verdade, o que ia acontecer? A cruz não ia acontecer. No Getsêmani ele tinha acabado com tudo. Mas quando ele aceita aquela cruz, ele está falando assim: não, eu não me importo comigo, eu me importo com aqueles que serão salvos. Mas nesse momento há esse véu. E a humanidade longe de Deus, ela vai só se degradando. O que era luz começa trevas. O que era amor começa em ódio. Sodoma e Gomorra foi isso. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele falou assim: eu vou descer para ver, porque eu não estou acreditando no que está acontecendo. Eu tenho que ver se é verdade o que estão me acusando sobre eles. Nesse momento já não tinha relacionamento com Deus. A humanidade era muito perversa, não somente em Sodoma e Gomorra, mas ali Deus provou que Ele não aceita com que essa perversidade do homem, ela se materialize, do homem sem Deus, do homem que não permitiu com que o véu fosse rasgado. Noé, a humanidade foi tão prejudicada por ficar com o domínio próprio do seu ser, que foi exterminada. Olha o perigo que é a gente deixar de expressar o amor de ingratidão ao Senhor. Deixar com que as minhas vontades, aquilo que eu quero, se manifeste. Faz com que eu não entenda o que Deus quer, mas sim o que eu quero. Eu já não guardo os mandamentos, eu já não ando mais como eu tenho que andar. E o próprio Jesus falou assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se eu faço aquilo que Deus pediu para que eu faça, eu estou automaticamente expressando o amor a Deus. Se o amor é a essência do próprio Deus, eu tenho que expressar, eu tenho que exalar esse amor também. Mas sempre tem um inimigo sujo, que não descansa, que tem tempo para maquinar a nossa derrota. Luta, luta, luta. Muitas vezes, o ser humano se cansa e se rende, mas o inferno não. Ele luta para que o ser humano não expresse mais esse amor. E quando ele não expressa esse amor, ele está dizendo para Deus: eu não entendi o que o Senhor fez na cruz. Eu não entendi o que o Senhor fez na cruz. Quando eu não perdoo, quando eu não dou outra face, quando eu não esqueço o que me fizeram,
eu estou dizendo: Senhor, eu não entendi o que o Senhor fez na cruz. É muito bonito, mas eu não entendi. E o véu continua em pé. A perversidade é o que o inimigo tenta fazer com que a gente tome como essência. Transformar o amor em perversidade. O significado de perversidade deixa eu ver o que eu anotei aqui. Significado de perversidade: inclinação intencional para o mal, corrupção moral e desobediência persistente aos princípios de Deus. Olha o significado da palavra perversidade. E pelo aumento da perversidade esfriaria-se o amor. Pela prática intencionalmente do mal, ou de não praticar os princípios de Deus, aumentaria a perversidade e o amor acabaria, se esfriaria. Essa é a luta que a gente tem que ter diariamente. Entender que o amor, ele habita dentro de mim. Mas esses botões, vou falar para você, é o churrasco de ontem, pastor. Esses botões me pegam, ou não pega. Amor, essência do próprio Deus. E se eu não exalo essa essência, esse amor para com o meu próximo, eu estou negando a cruz. Não, mas eu aceito a cruz. Mas se eu não expresso ao meu próximo o amor que a cruz expressou para mim, eu não entendi, eu não recebi. De que adianta uma fé que faz com que os montes se movam, conhecimentos maiores do que Salomão? Do que adianta eu entender todas as coisas, como que se forma o osso dentro da barriga de uma mãe? Do que adianta se eu não tiver o amor? Do que adianta eu ter todas as riquezas, mas não ter amor? Amor é a essência do próprio Deus, e aqueles que se dizem filhos de Deus têm que expressar. A humanidade nesse momento separada de Deus, pelo pecado do próprio Adão, que a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado, mas por outro saiu, que é Cristo. Mas nesse momento ainda o véu, ainda o véu intacto, separando o homem, por algo que o homem fez, por algo que o homem não relutou contra a sua carne, porque tinha conhecimento, porque sabia a índole do próprio Deus. A Bíblia, ela não fala datas, mas ninguém sabe se o tempo que Adão se relacionou com o próprio Deus, ao entardecer, se foi há muito tempo, se foi muitas vezes, ele logo conhece o caráter de Deus, porque essa intimidade faz com que eu conheça quem realmente a pessoa é. Então Adão sabia o quão santo, puro Deus era, mas desobedeceu e criou-se agora essa maldição que veio perpetuando sobre toda a geração, mesmo sobre aqueles que nasceram bem depois. E essa maldição continuava, e o véu estava ali, separado do homem, estava Deus. Deus não queria mais o homem perto, porque sabia que a maldade do coração do homem era muito grande, coração endurecido. Foi o que o próprio Deus falou ao povo do Egito: esse povo de coração endurecido, eu vou acabar com todo mundo agora, Moisés. Eu vou destruir todo mundo agora, Moisés.
e um termômetro que nós temos para analisar a sociedade hoje, ou muitas vezes até a nossa própria vida como autocrítica, é saber como estamos tratando as outras pessoas. Se estamos fáceis ao perdão, se estamos fáceis ou se estamos comovidos ao ponto de tirar aquilo que eu quero para abençoar uma outra pessoa. Porque o amor foi o que Jesus disse ao rico. Ele disse: eu guardo os mandamentos desde criança. E a Bíblia diz que Jesus falou assim, e Jesus o amou neste momento, porque ele disse que guardava os mandamentos. Jesus tinha expressado o amor, entendeu que ele guardava os mandamentos. Mas quando Jesus falou assim, vende tudo e dê aos pobres, ele já recuou. O amor dele já não estava em seguir ao próprio Cristo, mas naquilo que ele tinha conquistado. E se a gente não ficar atento, se a gente não prestar atenção, a gente muitas vezes coloca o nosso coração nas coisas desse mundo, dessa terra, nas coisas materiais que às vezes conquistamos. É difícil conquistar, e quando a gente conquista, de uma certa forma a gente idolatra. É dessa forma pequena às vezes que a perversidade vai entrando. Porque eu sei que eu tenho que adorar somente a Deus, mas aquilo que eu conquistei muitas vezes eu adoro. É de pouquinho em pouquinho. Ninguém pode afirmar, mas não foi na primeira conversa entre Eva e a serpente que ela já foi enrolada. Houve-se, no meu entendimento, um trabalhar. Não foi a primeira conversa. Então eu entendo que é de pouquinho em pouquinho que o inferno tenta impor sobre o ser humano algo de errado, algo perverso. E se eu não presto atenção, eu como, eu engulo, eu aceito. Já não é assim. Já não é tudo isso. Vamos entender. Por amor, muitas vezes, ao erro, eu deixo de expressar o verdadeiro amor. Mas Deus, ele já tinha tudo preparado. Como Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente, ele tem todo o poder, ele já sabia, está tudo escrito. Está tudo escrito o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. Ele não tem passado, presente ou futuro, ele é o próprio Deus. Então ele sabia que tudo isso aconteceria. E eu queria colocar, por gentileza, João capítulo 3. Muitos dizem que esse versículo é o versículo chave da Bíblia. 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O fato dele entregar o próprio Filho a preço de sangue, ele estava pagando o pecado que Adão tinha construído. Aquele véu só poderia ser rasgado a preço de sangue. E nesse momento o próprio Deus, ele paga esse preço por mim e por você. É a justificação. Aquilo que estava sobre mim, que eu merecia, passou-se para Cristo. E aquilo que Cristo tinha, que era a santidade aos olhos de Deus, está sobre a humanidade nesse momento. O fato dele entregar o seu próprio Filho. É coisas que a gente já ouviu várias vezes. Mas com o passar do tempo, a gente busca coisas extraordinárias, que a gente às vezes esquece do que Deus quer, que é simplicidade. É entender o que Ele fez. É entender o ato de cruz.
É entender que cada furada que Jesus tomava, que cada humilhação que Jesus passou, que cada espinho daquela coroa que penetrou, quem merecia éramos nós. Porque o pecado que Adão fez com que entrasse na humanidade estava sobre nós. E quando eu não expresso esse amor ao meu próximo, eu não entendo o que Jesus fez por mim. Por isso que às vezes eu digo por mim próprio, na minha pessoa, eu tento prestar atenção com a forma que eu estou tratando as outras pessoas, porque na correria a gente acaba sendo grosso, a gente acaba sendo mal educado. Na preocupação do dia, a gente às vezes esquece de muitas vezes respeitar o outro com amor de verdade, com carinho, perdoando. E a gente passa muitas vezes por grosso, por mal educado. E se eu não me policiar, se o ser humano não se policiar, ele acaba criando isso hábito e apagando o amor de Deus dentro da gente. Por mais que essa maldição estava nos consumindo, por mais que essa maldição estava nos destruindo, por mais que essa maldição estava fazendo com que a gente caminhasse para o fim de perdição, Deus veio com socorro, Deus veio com livramento, Deus veio com pagar o preço que eu não podia. Mas tudo que Deus faz na minha vida tem que gerar algo para o reino. Tudo que eu recebo do céu, tenho que devolver para o céu. Ana foi assim, até ela entender que ela queria um filho, somente para mostrar para Penina e Eucana, que ela poderia gerar e deixar de ser humilhada, o ventre dela nunca gerou. Mas quando ela entendeu que o que vem do céu tem que voltar para o céu, ela gerou na hora. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente entenda, que tudo que Deus nos dá tem que voltar. Tudo que Deus me permite ter, tem que ressoar para a eternidade, para a glória de Deus. Então o fato de Deus ter pago um preço que eu não poderia, logo é imputado sobre mim uma responsabilidade. É colocado sobre mim algo de que eu transpasse esse amor, para que essa libertação também chegue às outras pessoas. Quando eu entendo que eu fui liberto, eu logo quero libertar. Quando eu entendo que eu fui curado, logo eu quero curar. Quando eu entendo que eu fui amado, eu quero amar. Entenda que o que Cristo fez por nós supre tudo isso. E automaticamente me faz expressar também tudo isso. Essa cobrança tem que estar sobre cada um. Essa cobrança tem que fazer parte do seu dia. Eu tenho que expressar o amor que Cristo expressou por mim. E eu não faço isso a Deus sem fazer ao próximo. Eu faço ao próximo fazendo para Deus. A perversidade, ela quer crescer. E quando ela cresce, o amor se esfria. Depende da gente prestar atenção. Deus nos salvou dessa condenação. Deus nos livrou do inferno. Deus disse que nós não pereceríamos mais, pelo fato dele ter nos amado e entregado seu Filho. Eu queria ler Romanos 5,12, por gentileza, Diogo. Romanos capítulo 5,
versículo 12, faz com que eu entenda que o véu foi rasgado e essa maldição já não está sobre mim. Portanto, da mesma forma com que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, ou qual era um tipo de homem que haveria de vir. Entretanto, não há separação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva de Deus, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou a muitos. Não se pode comprar a dádiva de Deus, não se pode comparar a dádiva de Deus com consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só homem reinou por meio dele a morte, muito mais que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por muitos, o único homem, Jesus Cristo. Por Adão, esse pecado reinou. Por Adão, esse pecado matou. Mas a dádiva de Deus é infinitamente maior. A graça, a dádiva de Deus salvou muito mais gente do que a maldição que entrou através de Adão. Mas agora eu posso escolher. Quando o id, eu entendo o id, eu estou entendendo. Quando eu cumpro o id, significa que eu entendi, que eu não quero mais que essa maldição vinda por Adão, ela reine, ela aumente, ela aprisione mais pessoas. Mas quando eu entendo o id de Cristo, eu estou querendo mostrar através de mim que eu entendi que a dádiva de Deus pode salvar muitas pessoas. Depende de mim, depende de você, fazer com que essa dádiva alcance mais pessoas. Não deixar com que o costume cristão faça com que eu já não tenha esse desejo ardente de levar a salvação, a pregar as boas novas àqueles que necessitam. Isso é o que o inimigo das nossas almas querem, que a gente fique monótono, que a gente se estacione, que a gente não progrida, que a gente não faça com que o reino de Deus, ele amplie através de nós. Nós somos apenas o garçom, quem serve a palavra, quem serve a comida é ele. Mas se não tiver o garçom, é mais difícil da comida ser dada a todos. E nós somos esses garçons. Quando eu entendo que eu comi comida boa, eu tenho também que dar comida boa. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Que o aumento da iniquidade, que é aquilo que muitas vezes eu entendo, mas não cumpro os propósitos de Deus, isso é um aumento da perversidade, faz com que o amor se esfrie,
com que o amor não inunde aonde você esteja, e faça com que a gente viva uma vida achando que estamos servindo a Deus, mas na verdade estamos indo diretamente para o inferno. Porque esses que Jesus diz assim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, eles argumentam que em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, estavam na igreja, conheciam o ritual. Então é por isso que nós temos que ter atenção. Amém? Se coloquem de pé, por gentileza.